Nós vamos falar sobre o ensino dos anjos. Qual que é a importância desse estudo? Pastor, o senhor vai falar sobre anjos, que você não fala sobre fornicação, que é algo que talvez seja mais, relevante. Não, vou falar sobre os anjos por quê? Exatamente na leitura do Hebreus capítulo 1, 14, nós vamos ver o porquê isso. Aleluia. Então, quem são os anjos? Os anjos são espíritos, ponto. E a função deles é ministrar. A palavra ministrar significa servir. Então, são espíritos que servem a Deus por aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos foram criados por Deus a fim de servirem a Deus em tudo aquilo que Deus quer que eles sirvam. Eles são, não podemos dizer que eles são os funcionários de Deus, mas vamos colocar, eles estão à disposição para receber as ordens de Deus. E eles também estão à disposição nossa, como igreja, como santos, como salvos, para também nos servirem. Os anjos são servos de Deus para a igreja e também são servos da igreja. Se nós soubéssemos a autoridade que nós temos no mundo espiritual, nós iríamos vencer muito mais batalhas, porque a Bíblia diz que as nossas guerras, elas não são naturais, as armas da nossa milícia, elas não são naturais, mas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, espiritualmente falando, eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual, sobre anjos e sobre demônios. Deus, Ele não te deu autoridade apenas sobre os anjos caídos. Ele também te deu autoridade sobre os anjos que estão de pé diante de Deus. Então, eu posso dar ordem aos anjos espirituais para agirem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Porque essa é a base bíblica que diz qual que é a função dos anjos. Então, se você entender o ministério dos anjos, se você entender a hierarquia dos anjos, se você entender a função dos anjos, se você entender qual que é a movimentação e quem são eles, com certeza você vai ser muito mais assertivo. E muitas vezes a nossa oração, a Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Às vezes isso está lá em Tiago. E também o apóstolo Paulo em Romanos fala que nós não sabemos orar muitas vezes como convém, da maneira certa. Então, qual que é a oração correta? É a oração feita com entendimento. Então, é muito importante você ter entendimento sobre várias coisas. A oração que eu faço com entendimento e com discernimento vai ser a minha oração mais eficaz. Tudo aquilo que eu faço com entendimento e com discernimento, eu faço com mais eficácia. Agora, aquilo que eu faço sem entendimento, aquilo que, por exemplo, vou colocar alguém aqui para fazer um serviço de elétrica, só que a pessoa não sabe mexer com eletricidade. No mínimo, ela vai tomar muito choque. Oi? Então, eu preciso entender sobre algo. Não significa que eu não possa fazer. Mas se eu tenho entendimento, eu vou fazer com muito mais facilidade. Está me entendendo? Então é muito importante você entender o ministério dos anjos, para que você possa fazer com que eles sirvam você melhor e com que você entenda como que funciona o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele tem anjos e demônios guerreando o tempo todo, atuando o tempo todo. Assim como demônios ministram a mente das pessoas, os anjos também ministram as mentes das pessoas. O Espírito Santo ministra a mente das pessoas. Assim como os capiroto vai levar mensagem, os anjos também enviam mensagem. Assim como os demônios guerreiam contra a vida de alguém, os anjos também guerreiam a favor, ou até mesmo contra, depende da direção que Deus deu.
Então, esse paralelo aí só para você entender a importância desse estudo. Você precisa entender sobre os anjos, não somente para que você tenha mais um conhecimento, mas para que você receba o benefício da criação desses seres para a sua vida. Amém ou não amém? Então vamos lá. O estudo dos anjos é a angiologia ou a angelologia. Quando você for procurar na internet, se você quiser estudar mais, você estuda sobre angeologia ou angelologia, que é a matéria da teologia que estuda o que a Bíblia diz sobre os anjos. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a nossa base de fé, de regra, de prática, de vida, é a palavra. Então nós ficamos mais com a palavra do que com o que os homens escreveram, a não ser que seja uma história bem testificada. E quando se diz respeito ao mundo espiritual, a maior testificação que nós precisamos ficar é com a palavra. Se um padre, se um homem disse uma doutrina a respeito disso, que vai contra a palavra, eu fico com a palavra e não com o que o homem diz. Então, a Bíblia, ela vai falar sobre os anjos, de Gênesis a Apocalipse. No Velho Testamento e no Novo Testamento, nós vamos encontrar aí os anjos atuando na Bíblia. E a palavra angelologia, ela é formada pela junção dos termos gregos ângelo, ou angelos, e o sufixo logia, que vem de logos. Logos significa lógica, vem da palavra lógica, ou estudo, ensino, aquilo que é lógico. Então, e ângelos é o mesmo que anjo, ou seja, é a lógica sobre os anjos, ou o estudo sobre os anjos. Basicamente significa o raciocínio sobre os anjos. No Antigo Testamento, os anjos são basicamente mensageiros. Na verdade, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, nós vamos encontrar essa função básica dos anjos. Eles são mensageiros, todos eles, sejam para guerrear, sejam para enviar uma mensagem, seja para dar um livramento. Os anjos são mensageiros de Deus. A palavra anjo no Antigo Testamento é malak. Malak, que quer dizer exatamente mensageiro. O nome Malaquias significa mensageiro de Deus. É um termo hebraico. O Velho Testamento foi escrito no hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então existem muitas palavras no Novo Testamento que você precisa entender da origem no hebraico, e o Novo Testamento no grego, e o Velho Testamento também no aramaico. O aramaico é uma língua mais antiga, ela puxada para o lado do latim. E o hebraico é uma língua mais complexa, estilo mandarim da vida. Existem palavras no hebraico que não têm o seu sentido completo no português. Mas a origem dessa palavra, ela muitas vezes vai determinar o seu entendimento. Então, a palavra malak significa basicamente dizer mensageiro, é o termo usado para anjo no Antigo Testamento, no hebraico. E no Novo Testamento é o que a gente falou, angelos, que vem a origem da palavra anjo, né? Que o significado também é mensageiro, só que no Novo Testamento é a palavra grega. Os anjos também são designados na Bíblia como santos, a Bíblia chama eles de santos, como exércitos. Então os anjos são exércitos, e quando você pensa em exércitos,
você pensa numa multidão de guerreiros. Santos, você pensa em pessoas que não têm pecado, que não cometem erros. A Bíblia chama eles também de vigilantes. Eles são pessoas que observam, que estão ali atentos às movimentações. A Bíblia chama eles de assembleia. Assembleia está relacionado à reunião de povos, à reunião de pessoas importantes, de um grupo importante. Chama eles também, como nós lemos aqui no livro de Hebreus, de espíritos ministradores. Enfim, eles são espíritos que servem, espíritos que ministram, espíritos que levam mensagens. A Bíblia chama eles também de principados e potestades. A palavra principado, ela vem de príncipe ou de princípio. Os anjos, eles foram criados antes dos seres humanos. E eles são principados porque a palavra principado também vem de primícia ou de primeiro. Eles estão num grau de autoridade de príncipes. Eles têm autoridade de governo no mundo espiritual como príncipes. Um príncipe, ele está abaixo do rei. E também potestades. A palavra potestade vem de poder. E a Bíblia, muitas vezes, ela vai denominar os anjos como poderes. Se referir aos anjos como poderes. Porque eles são seres poderosos. Poderosos para atuar na geografia, no clima. Poderosos para tocar fisicamente nas pessoas, apesar de serem espíritos, conseguirem atravessar paredes, tetos. Eles também têm a autoridade de colocar as suas mãos e tocar no corpo físico, na matéria. Nós vemos aí várias vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, os anjos guerreando, matando pessoas, literalmente dizendo. Nós encontramos a história lá de Ló, quando em Sodoma e Gomorra desceram 2 anjos para destruir a cidade. E eles mataram todo mundo lá da cidade, fisicamente dizendo, e eles se manifestaram em figura física. Basicamente, os anjos, eles são uma figura de homens com asas. Homens que voam. Mas nem sempre os anjos têm asa. E nem sempre os anjos têm forma de ser humano. É a figura natural que o ser humano criou, ou que Deus permitiu com que o homem trouxesse a palavra anjo. É um homem com asas. Mas não significa que todos os anjos têm asas, e não significa que todos os anjos têm forma humana. Nós vamos estudando e aprendendo um pouco mais, talvez na próxima aula, falar sobre essa questão da forma dos anjos, principalmente os querubins. Então os anjos, eles são poderes. Depois eu vou falar dessa questão dos anjos com figura humana e com asas, o porquê que nós temos essa imagem deles e o porquê que a Bíblia muitas vezes descreve eles assim. E anjos também não estão relacionados apenas aos seres celestiais. Anjos também são referência a pessoas de autoridade, a príncipes. Por exemplo, a Bíblia fala do pastor como um anjo. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, eles têm poder.
Eles têm poder de liberar cura, eles têm poder de ferir, e eles têm poder de atuar tanto nas regiões espirituais, tocar no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Pode falar. Como eles agem na geografia. Assim como os demônios, né, eu vou explicar o lado dos demônios, se vocês vão entender facilmente também a questão dos anjos. Os anjos, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não têm esse poder de onipresença e também não têm o poder da onisciência. E eles também não têm o poder da onipotência, eles não têm todo o poder, eles não são Deus, eles foram feitos abaixo de Deus. A Bíblia fala que eles foram feitos um pouco menor do que nós fomos feitos, os seres humanos fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Então, na linha da geografia, os demônios eles atuam em regiões específicas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um principado que atua, uma cabeça, e debaixo dessa cabeça existem existem as potestades e as hostes espirituais da maldade. Principados, potestades e hostes espirituais da maldade. O mundo espiritual ele é muito organizado em hierarquias. Então, o principado que atua no Rio de Janeiro, na minha visão, desde que eu cheguei aqui, eu enxerguei 3 principados que atuam aqui no Rio de Janeiro. O principado de Jezabel, o principado de Mamon e o principado de Leviatã. Debaixo desses 3 principados existem umas classes de espíritos que atuam. Existem os poderes e existem as hostes celestiais, que são chamados demônios canela fina. Zé Pilintra, Pombagira, Maria Padilha. Esses espíritos estão debaixo da autoridade de um espírito maior, de um anjo maior, porque os demônios, eles também são anjos, mas eles são anjos caídos. São anjos que perderam a sua autoridade no céu. Eles atuam em regiões específicas. A mesma Pombagira que atua aqui, é a mesma Pombagira que atua lá nos Estados Unidos. Só que são 2 espíritos distintos, porque ela não pode estar lá nos Estados Unidos e estar aqui ao mesmo tempo. Então, eles atuam na geografia de um lugar. Aqui no bairro Figueira, existem espíritos que atuam, existem tanto espíritos malignos quanto espíritos bons, anjos e demônios, que atuam aqui na nossa região. Eles foram designados por Deus ou pelo diabo para agirem especificamente nessa geografia. E como que eu identifico a ação dos anjos ou dos demônios? Eu vejo muito a ação dos anjos pela manifestação dos demônios. Porque a maldade ela é muito mais fácil de ser vista do que a bondade. O negativo é muito mais fácil de se identificar do que o positivo. Por exemplo, uma característica muito forte que eu vejo aqui no bairro da Figueira. O espírito, vou lá colocar uma hoste celestial que eu enxergo aqui muito. O espírito de bagunça, o espírito de desorganização, o espírito de mulambo. Você vê as casas tudo mal pintadas, cheio de mato. A vida das pessoas não tem ordem, não tem organização, não tem uma gestão. Se diz que tem uma associação de moradores, mas não é atuante, não é funcional. As ruas são deixadas a Deus dará, as praças são deixadas a Deus dará. Então, hoje, nós temos aqui um vereador no bairro que é cristão, e de vez em quando ele está mexendo alguma coisinha à esperança, porque a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Porque o justo ele vai ter autoridade sobre os demônios daquela região. E os anjos que o acompanham vão estar atuando diretamente contra os espíritos, os anjos malignos que agem naquela região. Então os anjos, espiritualmente falando, os anjos bons,
eles também são designados para uma geografia, para um determinado lugar, para agirem contrário às hostes espirituais daquele lugar, ou para atuarem especificamente na vontade de Deus, no propósito de Deus para aquela terra e para aquele povo, para aquela região geográfica. Mas os anjos também, falando-se em geografia, os anjos também eles têm autoridade para atuar no clima, fazer chover, parar a chuva, mover a natureza, o vento, tempestade, seca. Eles têm essa função espiritual que Deus os dá para agir no sentido geográfico, no sentido natural. Deu para entender? Então eles atuam realmente. Por exemplo, eu posso pedir, com a autoridade que eu tenho sobre os anjos, eu posso pedir: Senhor, envia os seus... Já viu essa frase? Envia os seus anjos. Manda os seus anjos para determinado local, lá na casa de fulano, isso é uma geografia, lá naquele bairro, para repreender os demônios que estão atuando lá na Primavera, lá na Rua 12. Envia os seus anjos lá naquela boca de fumo para destruir os demônios que estão agindo lá. Porque nós temos autoridade nos anjos e eles recebem esses comandos espirituais da igreja para agirem nas geografias, em determinados lugares. Senhor, vai enviando os seus anjos e repreenda os espíritos que estão travando a prosperidade do bairro. Envia os seus anjos e derrota os espíritos que estão travando o avanço financeiro, estão atrapalhando o avanço das famílias, dos jovens naquele lugar, da segurança naquele lugar. Porque a nossa arma não é natural. E se eu tenho autoridade sobre os anjos, se Deus criou os anjos para guerrear ao meu favor, então eu não tenho que usar apenas a autoridade que Deus me deu a mim mesmo. Por exemplo, Senhor, eu repreendo todos os demônios que estão agindo aqui na figueira. Amém. Deus vai ouvir essa minha oração. Mas eu sozinho posso repreender todos os demônios que estão ali, se não for por ajuda espiritual, se não for por uma ajuda superior. E mesmo que eu diga que eu repreendo e eu ter essa autoridade de repreender os demônios que estão agindo na região de um lugar, Deus vai enviar os seus anjos para dar resposta à minha profecia. Está entendendo? Quem vai agir na realidade não são minhas palavras, são os decretos que eu dei ao mundo espiritual. Os anjos colhem esses decretos e eles atuam ao meu favor. Está entendendo? As hostes da maldade. A palavra hostes da maldade estão relacionados a seres maldosos, que a função deles é destruir. Hoste, eu penso, quando eu penso em hoste, eu penso numa manada de abelhas, numa manada de gafanhoto, numa manada de bicho que vem para destruir, de praga. A função deles é destruir. Hoste fala também de... eu esqueci o significado da palavra hoste. Quem pode achar para mim aí rapidinho? Ou... isso está lá no livro de Efésios capítulo 6. Essa referência. A função deles é agir na vida espiritual das pessoas para trazer destruição, infelicidade, quebra de alianças. E eles são enviados primeiro. Eles são como se fossem os espíritos mais fracos, só que eles têm essa autoridade. Pombagira é uma hoste espiritual da maldade. Na verdade, existem vários tipos de pombagira. Agora, debaixo da hoste, acima da hoste estão os poderes. E Iemanjá é um poder. Isso. É como eu falei, é como se fosse um tanto de... Não posso dizer manada, que eu não sei o coletivo de gafanhoto. Mas entende aí, é uma manada de gafanhotos. Não é o termo certo, mas você entendeu. É um tanto de gafanhoto,
um exército de gafanhoto designado, uma tropa designada para agir na vida espiritual da pessoa. Normalmente a hoste espiritual, ela não anda sozinha. Quando uma pessoa ela é acometida de uma possessão demoníaca, normalmente existem outros demônios que acompanham aquela pessoa, que acompanham aquela entidade, que vão estar ali atuando na destruição da vida da pessoa. Por exemplo, Zé Pilintra, ele nunca caminha sozinho. Onde tem um Zé Pilintra, tem uma pombagira junta e tem um tranca-rua. Então, são exércitos malignos, são tropas malignas. A infantaria. A Jezabel é principado. Existem 7 principados que atuam no mundo. E eu não posso falar sobre eles agora, senão eu vou embolar vocês. Potestade, depois hostes espirituais. Então a Bíblia também vai falar sobre eles como principados e potestades. Efésios capítulo 6 está falando aí sobre os demônios, mas os anjos também eles caminham nessa designação, que são principados e que são também poderes ou potestades. A Bíblia ela fala de 3 classes de anjos. Primeiro, arcanjo, no singular. Segundo, querubins, nessa classe, nessa ordem. E terceiro, serafins. E no sentido geral, anjos. Todos eles, querubins, serafins e arcanjos, são anjos. Então existem anjos que não têm essa designação. Eles foram criados por Deus para fazerem parte do exército de Deus. São guerreiros ali para agirem a favor das designações de Deus e da igreja. Fala, Stefano. Sim, porque Miguel ele é um príncipe, assim como Gabriel também é um príncipe, só que Gabriel não é arcanjo. Existe uma doutrina que fala que os arcanjos são vários. Existem arcanjos no plural. Só que é mentira. Deus não criou vários arcanjos. E se as pessoas declararam isso, é fora de base e contexto bíblico. Antes de Miguel não existia arcanjo na Bíblia. Antes de Miguel existia querubins, serafins e os anjos no sentido geral. Esse negócio que Rafael, Micael, o Carotapiroliriel, Rachocorocotoliriel, né? Esse negócio aí é filosofia humana. Isso aí é fábula. A Igreja Católica também vai falar desses anjos. Claro que existem outros anjos e existem os seus nomes. Os anjos também têm os seus nomes. Só que Deus não os confiou a nós. Então, se Deus não confiou a nós, Ele teve um motivo de não confiar a nós o nome de todos os anjos. Os únicos anjos que a Bíblia dá os seus nomes são Gabriel e Miguel. Só Gabriel e Miguel. Esses são os 2 únicos anjos que a Bíblia dá nome. Os outros nomes, por exemplo, um anjo que a Igreja Católica fala muito dele é o anjo Rafael, que inclusive está num dos livros apócrifos da Bíblia Católica. Não está relacionado ao nome que Deus designou a nós como igreja. Eu posso, então, enfim, a mitologia, ela vai falar de outros nomes. A Igreja Católica vai falar de outros nomes.
a astrologia, a astronomia, a ciência vai falar de outros nomes, só que eu fico com o que a Bíblia me designou e eu não procuro ficar criando caraminholas. Porque isso não vai me acrescentar em nada. Deus me deu autoridade sobre os anjos no sentido geral. Deus me deu autoridade sobre os anjos no sentido geral. E o envio do arcanjo Miguel ou do anjo Gabriel é uma designação para Deus apenas. Eu não tenho autoridade espiritual para chamar Miguel para resolver meu problema. Quem determina se Miguel sai do céu ou não é só o Pai. E Gabriel também. Ele está acima da hierarquia. Ele é um principado nas regiões celestiais. E ele está acima da classe dos anjos de mensageiros. Gabriel é um querubim. Ele está na classe dos anjos mensageiros. É como se fosse o chefe dos anjos mensageiros. E eu vou falar na frente aqui sobre a questão do arcanjo Miguel e do anjo Gabriel. Mas a Bíblia ela só fala dessas 3 classes de anjos, e abaixo dessas 3 classes estão um geral de anjos, que a Bíblia não fala mais de outras classes. O arcanjo, a palavra arcanjo significa anjo superior. Arque é um prefixo que dá a ideia de acima, maior. Arque-anjo. Arqui-inimigo, arqui-rival, meu maior inimigo, meu maior rival. Arquiteto, aquele que controla as edificações, tem autoridade sobre as edificações, ou os edificadores. Arcanjo. Arcanjo significa anjo superior. Pode-se também definir como o líder dos anjos, mas não é um termo que é testificado. Mas ele tem uma autoridade, um poder, uma capacidade maior do que todos os outros anjos criados. Por que Deus ele não criou vários arcanjos? Eu não acredito que Deus criou vários arcanjos. Primeiro, porque a Bíblia não fala sobre a criação de outros arcanjos. Todas as vezes que a Bíblia fala de arcanjo, ela fala no singular. Segundo, que não haveria a necessidade de Deus criar outros arcanjos, sendo que Miguel, a função da criação de Miguel foi destruir ou abater o anjo mais poderoso que existia no céu, que era Lúcifer. Lúcifer era um querubim. E até a criação de Miguel, querubim era a mais alta patente do céu. Quando Deus ele cria Miguel como uma patente mais alta do que o querubim. Então, o anjo mais poderoso é o arcanjo Miguel. Assim como não seria necessário de enviar 2 Jesus para fazer o trabalho dele. Assim como não é necessário enviar 2 Espíritos Santos para fazer o trabalho dele. Então, talvez lá no céu a gente vai ver, lá Deus criou mais arcanjo, mas eu fico com o que a Bíblia deixou. A Bíblia fala sobre um apenas. Os anjos maus, eles são chamados de demônios. Eles estavam no céu e a rebelião de Lúcifer. Lúcifer era um querubim que tinha autoridade sobre a terça parte dos anjos do céu. A classe dos anjos em número é dividida em 3. E o número 3 é um número espiritualmente profético. Então a classe dos anjos ela é dividida em 3. O número dos anjos é dividido em 3 partições diferentes. E 1/3 dos anjos foram expulsos do céu por causa da sua rebelião.
Porque eles desobedeceram a Deus, desonraram a Deus e decidiram se voltar contra Deus. Ao contrário do que muitos pensam, os anjos sim têm vontade, mas eles submeteram a sua vontade a Deus. Tanto tem vontade que Lúcifer teve vontade, junto com os seus anjos, de ir contra os princípios que Deus determinou. Mas a vontade deles é totalmente submetida a Deus, assim como a vontade dos demônios é submetida a Lúcifer. A Bíblia chama Lúcifer de Deus com D minúsculo. E ele tem governo e autoridade sobre os anjos que ele impera sobre eles. Então, a palavra demônio vem de domínio. A função dos demônios é trazer controle sobre as pessoas. Eles possuem as pessoas ou ministram a vida das pessoas, porque os demônios também são anjos. E anjo é mensageiro. A função deles, dos demônios, é levar também mensagens e trazer possessão. Anjos não possuem pessoas. Deus ele não deu essa designação aos anjos celestiais de possuir pessoas. Quem faz isso são os demônios. O único espírito que possui pessoas, além dos espíritos malignos, é o Espírito Santo. Não existiu a necessidade. Deus, eu posso falar segundo base bíblica. A Bíblia ela não descreveu que Deus criou mais anjos. O último anjo criado por Deus, designado pela Bíblia, foi Miguel. Foi o arcanjo Miguel. Porque a quantidade de anjos, nós vamos falar aqui sobre a questão da quantidade de anjos, você vai ver que é coisa sobrenatural. E o poder que esses anjos têm, eles são suficientes. Irmãos, um anjo tem capacidade de destruir um exército de centenas de milhares de pessoas. Um anjo. Pode falar. Gravida, o capeta já começa a agir. Não é nem a partir do momento que ela nasce. Existem anjos, existem demônios que já atuam desde o ventre materno. Por exemplo, existem pessoas que nascem e logo que já começam a andar, a falar, já tem trejeitos de homossexuais. Ali são influências malignas desde a genética. Existe a questão da genética espiritual. Os espíritos, eles atuam também no DNA. Esse é um tema bem vasto e vai entrar na área de libertação. Deixa eu só traduzir isso que a Tati falou aqui agora. Eu sou pai do Igor e sou filho do seu Alfredo falecido. Existiram demônios que atuaram na vida do meu pai. E quando meu pai me gerou na minha mãe, desde a minha gestação, esses demônios começaram a querer atuar também na minha vida. Os mesmos que agiram na vida do meu pai, da minha mãe, do pai dele. Porque existem os espíritos, eles agem por gerações. Eles são espíritos, quem já ouviu esse termo, espíritos geracionais. O termo espírito geracional quer dizer que o mesmo espírito que atuou na vida dos seus pais, eles vão querer atuar na sua vida. Os mesmos espíritos que atuaram na vida do seu tataravô vai querer atuar na sua vida. Aí, por exemplo, o meu pai teve 5 filhos. Os demônios, que atuavam na vida dos nossos antepassados, quando os meus pais eles nos geraram, eles desde a nossa gestação, eles já começaram a querer atuar para que eu cometa os mesmos erros que os meus pais cometeram. Já viu aquela pessoa que vira para o filho e fala assim, é a mesma coisa do pai. Safado igual o pai, sem vergonha igual a mãe, briguento igual a mãe, é estressado igual o pai. Porque os espíritos eles atuam, é preguiçoso igual o avô, igual o tio. Esse tipo de fala está relacionado à atuação desses espíritos aí desde a biologia de uma pessoa, não é apenas no momento que ela nasce. E quantos espíritos são que atuam na vida das pessoas, que atacam na vida das pessoas? Não são 2, são 7. 7 espíritos
que tentam agir em cada uma das áreas da vida das pessoas. Isso enquanto você existir. Essa questão dos pecados capitais não são determinados pela Bíblia. Essa questão de pecado capital foi um termo dado pela Igreja Católica, criado inclusive depois dos tempos bíblicos. Luxúria, gula. A Bíblia vai falar sobre esses pecados, mas é algo muito mais espírita do que cristão. Então eu não uso esse termo e nem aconselho vocês a usarem esses termos. Os pecados que a Bíblia vão falar estão lá no livro de Efésios, capítulo 6, que são as obras da carne e os frutos do Espírito, que é o contrário das obras da carne. Você vai encontrar esses famosos 7 pecados capitais lá em Efésios, capítulo 6. Mas lá vai me falar de muito mais do que 7, e existem vários outros. Gálatas 5, perdão. Gálatas 5. Efésios 6 é sobre as hostes espirituais. Obrigado. Então, esses 7 espíritos, eles atuam sim, eles têm essa função e muito mais do que elas. Não são apenas o espírito da gula, mas eles vão atuar nas 7 áreas da vida de uma pessoa, na saúde. Então, a gula está relacionada a afetar a saúde, mas ele não vai afetar só fazendo com que a pessoa coma demais. Ele vai afetar vai fazer com que ela coma errado, com que não cuide da saúde, com que não faça um exercício, com que coma o que não presta. É influência, muitas vezes, de espíritos. Então, eu não posso chamar esse espírito do espírito da gula, mas do espírito que age, e não é um só, são espíritos, são hostes que agem para afetar a saúde de uma pessoa. São espíritos que agem para afetar a vida espiritual, trazendo frieza espiritual, desânimo. São vários espíritos diferentes. Espíritos que agem para levar a pessoa para uma vida espiritual contrária que Deus criou ela para ser. Por exemplo, leva ela para o espiritismo, para a macumba, para o kardecismo, para o catolicismo, que seja, para um engano. Desde que a pessoa nasce. Desde que a pessoa, na realidade, está sendo gerada. E o caráter, a palavra caráter, ela é traduzida por a soma dos pontos positivos e negativos que eu recebo dos meus pais, ou do meio que eu vivo, desde o meu ventre materno. Então, essa questão de caráter, ou essa questão de influência espiritual, ela vem desde o ventre materno. Se a mãe da criança é uma pessoa endemoniada, ela vai transferir naturalmente pelo cordão umbilical da sua criança a influência daqueles espíritos malignos. Você vê uma mãe que tem problema com pombagira. Às vezes a criancinha tem 5 anos de idade, já é uma pombagirinha, Deus que livra. Já dança rebolando até o chão, só gosta de usar roupa curta, gosta de usar maquiagem, pega as coisas da mãe, é sensual. Com 5 anos de idade, 4 anos de idade, você já consegue definir isso. E se não houver um processo de libertação, não houver quem a acompanhe, aquela menina pode se tornar, a Bíblia fala, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos da 3ª até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. E abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem e fazem a sua vontade. Então, essa questão de... me perdi. Dos 7 pecados capitais, não está relacionado a um termo cristão. É um termo muito mais pagão do que cristão. Então, nós não usamos isso. Existem esses 7 pecados? Sim. Existem esses 7 erros do ser humano? Sim. Mas nós não podemos usar eles como um linguajar cristão. É muito mais pagão, é muito mais mundano do que evangélico. E esses 7 espíritos que atuam não são 7 numericamente falando, são 7 hostes espirituais que vão influenciar na vida da pessoa nas 7 áreas da vida dela, que são vida espiritual, vida familiar,
espíritos trazendo confusão na família, divórcio. Já viu aquelas famílias que a mãe teve problema com divórcio, o filho teve problema com divórcio, o neto teve problema com divórcio? Espíritos geracionais. Então é muito importante você entender quais são as atuações espirituais da sua família, dos seus antepassados. Porque a vida que os seus antepassados levaram, negativa ou positivamente, pode afetar quem você vai ser, é ou será. Isso está relacionado tanto ao positivo quanto ao negativo. Ao negativo são esses espíritos malignos. Meu pai teve 5 filhos. Eu fui um filho que, por exemplo, eu cometi muitos demônios que agiam na vida do meu pai, agiram na minha vida por muito tempo. Até que eu recebi libertação. Os mesmos capirotos que agiram na vida do meu pai. Tanto pontos positivos quanto pontos negativos estavam em mim. E aí eu fui para um processo de libertação. Eu fiz um mapeamento espiritual e encontrei na vida do meu pai muita coisa que caiu na minha vida. Muitos demônios que agiram na vida dele, que influenciaram a minha vida. E aí eu tive outros irmãos, e a maioria dos meus irmãos tiveram essas mesmas influências demoníacas. Por exemplo, um espírito que atua muito no seio da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Principalmente mais por parte de mãe. O espírito de Leviatã, que é o espírito do orgulho. Irmão, para eu vencer esse negócio de orgulho, foi muito complicado. Porque o orgulhoso, ele não consegue identificar que ele é orgulhoso. Eu aprendi na escola de missões que orgulho é igual ao mau hálito. Todo mundo vê, todo mundo sente, menos quem tem. E que orgulho é igual feijão no dente. Todo mundo está vendo que você tem um feijão no dente, menos você. E mesmo assim, como eu sei que é um espírito que atuava na minha vida e atuou muito tempo, mesmo depois do meu processo de libertação do orgulho, vira e mexe, eu ainda tenho que lutar contra atitudes, contra brotos que tentam nascer, contra situações que tentam ser levantados na minha vida novamente sobre o orgulho. Meus irmãos, minha família tem muito sério problema, tinha um sério problema sobre essa questão de orgulho. De achar que sabe de tudo, de achar que sabe mais do que os outros, de achar que o que faz é melhor do que os outros. E essa questão, só para traduzir e ilustrar essa questão dos princípios, espíritos geracionais. Outro espírito geracional que agia na minha família é o espírito de Pombagira. Muito forte. Meu pai, ele teve um relacionamento extraconjugal durante 2 anos com uma mulher aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalhava viajando, nós morávamos em Minas, ele ficou 2 anos vivendo com uma mulher aqui no Rio, porque ele ia para casa, ficava 3 dias em casa e 30 dias trabalhando fora de casa. Então ele vivia mais com essa segunda mulher do que com a mulher que Deus o deu. Quanto eu não fui tentado, e quando eu namorava, eu traía a minha namorada. Espírito de adultério. E meu pai era um cara que era muito mulherengo. A fama dele era que ele era mulherengo. E o meu nome, Anderson, um dos significados do meu nome é que tem muitas admiradoras e na sua juventude se relaciona sexualmente com todas elas. Então, eu tive que quebrar essas maldições que eu fui enxergando e pedindo aos anjos do Senhor que me ajudassem. E de acordo com que a minha busca por Deus foi aumentando, Deus ele começou a enviar anjos ao meu favor e me dar autoridade sobre anjos, de acordo com o meu processo de libertação. Então, respondendo tanto a pergunta da Tati quanto o questionamento da Stephanie, são mais de 7 demônios, são 7 áreas que os demônios são enviados para atuar. Tanto é que às vezes você vai expulsar demônio de uma pessoa, tem legiões. Porque não é só 7 demônios numericamente falando. Mas às vezes tem 3.000 demônios, 10.000 demônios, 30.000 demônios no corpo de uma pessoa só. E uma palavra de uma autoridade espiritual tem poder sobre esses 30.000 demônios. Olha que poderoso, irmãos. Um anjo enviado pode cortar a cabeça desses 30.000 demônios. Um anjo.
Então, vida familiar, a segunda área da vida da pessoa. Vida emocional é uma área que os demônios atuam muito, que os anjos também atuam. Vida financeira, vida intelectual e vida intelectual, vida material, que está relacionado ao profissional, ao ministerial. E, por último, saúde. Então, 7 áreas da vida de uma pessoa onde os espíritos eles procuram atuar. Emocional está relacionado também aos relacionamentos, amizade, relacionamento íntimo, afetivo, enfim. Então, todo que está relacionado a emoções, existem espíritos que atuam diretamente nessa área. E a gente precisa identificar na nossa área onde os espíritos estão tentando agir. E a Bíblia fala desse texto que a Tati falou. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Não fala os demônios. O diabo, no singular, anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Então é um diabo. Não significa que o Satanás vai deixar o trono dele no inferno para ir atrás de você. Mas que ele, através dos seus anjos, estão observando todas as pessoas desde a gestação, na realidade antes da gestação, porque ele vê quem são os pais, até o último dia, até a morte da pessoa. Os demônios estão nos vigiando 24 horas por dia. Eles não conseguem saber o que você pensa, mas ele consegue traduzir você nas suas reações, nos seus olhares, no seu comportamento, no seu ficar nervoso. O demônio consegue sentir cheiro. Ele sente cheiro, assim como o cachorro sente cheiro do medo, demônio sente cheiro de medo, demônio sente cheiro de prazer, demônio sente cheiro de desconfiança. Demônio sente, ele tem essas percepções. Foi? Ele fica procurando as brechas. Por exemplo, como que ele vai saber que você tem brecha na vida sexual? Se ele vê que você está olhando demais para a pessoa do sexo oposto e cobiçando. Ele não sabe o que você está pensando. Talvez você não está pensando nada. Mas talvez na sua mente você está lá, nossa, que coisa gostosa, que não sei o que, e delícia, não, quem me dera, né? Deus me livre, mas quem me dera. Enfim, aí o diabo ele não sabe isso que você está pensando, mas ele consegue traduzir suas reações. Se você olhou de novo, foi atrás, perseguiu com os olhos, ele consegue traduzir. Então eles estão o tempo todo, 24 horas por dia, nos atiçando, xinga, briga, discute, não leva desaforo para casa. Você é crente, mas também você não pode levar desaforo para casa. Então, isso tudo são ministrações do demônio. Todos os espíritos malignos só vão ministrar coisa negativa para a sua vida. E os anjos, a Bíblia fala que, lá no livro de Salmos, o anjo do Senhor, assim como o demônio, o diabo está ao derredor, e não é ele na realidade, são os espíritos que agem por ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e anjo está lá com A maiúsculo. Eu já falei isso, que quando tem anjo escrito com A maiúsculo na Bíblia, está relacionado a Jesus. Jesus é o anjo na Bíblia com A maiúsculo. E aí lá no Salmo diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você teme a Deus, Jesus, não é que Jesus vai estar presente do seu lado ali, mas ele vai enviar os seus anjos. Por que tem referência dele ali como anjo? Porque ele é o chefe dos anjos, ele tem autoridade sobre os anjos, ele enviará os seus anjos ao seu favor. E por que está lá o derredor, por trás do anjo? Redor, derredor, está lá o diabo, porque ele é o chefe dos diabos. Está me entendendo? E ele envia ali procurando uma brecha. Se você abrir uma brecha na sua vida, os anjos eles não vão poder te defender. Por mais que eles estejam ali para te proteger. Ao lado de toda pessoa tem os anjos que protegem. De todo que teme a Deus. Toda pessoa que serve a Deus. Essa questão que eu falei sobre o anjo da guarda. Esse texto aí de Salmos
me dá a entender que existem sim anjos da guarda, anjos que protegem, anjos que livram, anjos que guardam as pessoas. Mas esses anjos, eles caminham debaixo de uma autoridade hierárquica. Esses anjos caminham debaixo de princípios. Se você fazer o que agrada a Deus, esses anjos sempre vão estar ali te protegendo. Agora, se você der brecha e fazer o que desagrada a Deus, esses anjos ali, eles não vão ter autoridade, eles não vão defender você quando os demônios vierem entrar por aquela brecha. É como se eles estivessem ali, mas eles fizessem assim, ó. E o capiroto passasse. Isso é muito sério. Deus, ele protege e guarda aqueles que o temem e que o buscam. O que vai restaurar e fechar essa brecha? O arrependimento. Aí os anjos voltam de novo na posição de guarda. Está me entendendo? Os anjos, eles têm variadas formas. Por exemplo, eu tenho um anjo que me acompanha no meu ministério. Deus, ele me permitiu ver ele, eu já falei para vocês aqui. E esse anjo, caraca, eu fico impressionado com a beleza dele e com o poder, a imagem que eu tenho dele. E o apóstolo outro dia estava falando, não vou falar sobre o meu anjo de novo, porque eu não gosto de ficar repetindo as coisas. E o apóstolo falou do anjo que acompanha ele. Falou que tem 2 anjos que acompanham o ministério dele. Eu vi só um que acompanha o meu. Eu nunca vi outros não, mas ele falou que para ele viu 2 anjos que acompanham o ministério dele. Um dos anjos que ele falou que acompanha o ministério dele, ele é um anjo cheio de fogo. Ele tem olhos, ele tem uma armadura inox e sai da parte dos olhos fogo, são chamas de fogo, da boca sai fogo. Os braços são como chamas de fogo, é uma tocha. E o outro, ele tinha, ele falou que tem uma armadura inox e uma espada inox gigante, maior até do que ele. E então os anjos têm variadas formas. E ele falou o seguinte: quanto mais ele perguntou a Deus, por que a espada do meu anjo é maior do que ele? Ele falou o seguinte: quanto mais você cresce em revelação da palavra, mais cresce a espada do seu anjo. E esses 2 anjos são ministradores, são protetores ali que caminham com o ministério dele. Então, às vezes, os anjos, se você pedir para ver o seu anjo, talvez seu anjo seja de uma forma medonha. Porque existem anjos com cara de boi, anjo com cara que o querubim, anjo com cara de leão, anjo com face de homens, enfim. Anjo que é por fogo, anjo que, enfim. Existem várias formas, várias imagens naturais falando. Assim como os demônios. A gente fala de demônio, a gente pensa naqueles bichos tudo desfigurado. E os demônios, eles podem se manifestar com figura bonita, também como pode se manifestar com figura feia. Assim como os anjos. Muitos deles têm figura bela. Assim como os anjos que foram, eu sempre uso o exemplo lá de Ló. Eles eram tão bonitos e tão belos que os homens da cidade queriam ter relações sexuais com eles, homem com homem. E por isso que Deus destruiu também a cidade ali, porque tinha um espírito do homossexualismo ali muito forte. Então, existem vários. O anjo que acompanha o meu ministério, por exemplo, ele tem mais de 3 metros de altura. Então, às vezes, eles são grandes ou são pequenos. Eu já vi anjos de variados tamanhos. Anjos pequenos. Anjos guerreiros normalmente são anjos grandes. E anjos mensageiros normalmente são anjos menores. Eu já vi vários anjos do tamanho, da altura do Vinícius, por exemplo, mais baixos, da altura da Stephanie, por exemplo. E já vi anjos de 3 metros, mais de 3 metros de altura. Para que você enxergue os anjos, você tem que ter sensibilidade espiritual, santidade, autoridade e visão espiritual. Sim, existem também outra característica. Pode ser que o anjo do bem que está ali te protegendo, ele tem essa figura
Imagina você ver um ser cheio de fogo, flamejante. Mas naturalmente, quando é o anjo do Senhor, ele não produz tormento, não traz medo. Quando vem da parte de Deus, ele não traz medo, independente da figura que seja. Talvez ele vai trazer espanto, medo não. Se traz medo é porque vem para tormenta, vem para oprimir. Então, Deus não produz medo em ninguém. A função de Deus é trazer temor, que é diferente de medo. Então, se traz medo, não é anjo bom. Se traz medo, é anjo ali. Então, tem que saber discernir se é temor, se é respeito, referência, às vezes até espanto, ou se é realmente medo. Né? A pessoa borra ali. Se ela borrou, então talvez não venha da parte de Deus. Tem essa questão que a Stephanie falou, que as pessoas tiveram medo de Deus. E o medo também está relacionado à consequência do nosso pecado, da nossa insensibilidade, da nossa, talvez, imaturidade, tendo medo de Deus. Porque o povo pensou, Deus vai me matar. Eles tiveram medo da morte. E por causa da soberania e da santidade de Deus, que a Bíblia diz que o monte teve terremoto, e fumaça, e fogo. E aí eles ficaram com medo, por causa dessa movimentação espiritual. E o único que estava lá de boa lá era Moisés, né? Tranquilando lá no terremoto, aproveitando para rodar no manto e no mistério, né? Então, pode ser que um anjo bom te traga temor e tormento, medo, perdão. Pode ser que ele traga temor por causa da sua falta de entendimento também, de que aquilo ali veio para te trazer proteção e você não sabe, e nossa, que trem esquisito. Mas pode ser também que seja um espírito maligno. Normalmente, se traz medo, não vem de Deus, vem do maligno, normalmente. Sim. É essa a questão, o temor, ele é um tipo de medo, mas que gera respeito e não paralisia. Temor é um tipo de medo que gera respeito e não paralisia. O temor, ele não te paralisa. O temor te gera respeito, te gera... Não, eu não estou mexendo com qualquer coisa, é coisa séria. É diferente do medo. O medo te paralisa, o medo te bloqueia, o medo te impede de avançar, o medo te traz tormento. Ai meu Deus, enfim. Qual que é a origem dos anjos? Os anjos, eles existem na linha da eternidade e foram criados por Deus com um propósito específico de serem os seus mensageiros. Então, os anjos, eles existem na linha da eternidade. Eles foram criados como espíritos, e espíritos são eternos. Os anjos foram criados antes da fundação do mundo, antes que o ser humano fosse criado. E todos os anjos, eles foram criados por Deus. Não existiu outro ser que criou anjos. Deus criou os anjos. O Satanás não criou anjos, ele apenas foi o pivô de uma rebelião no céu. E 1/3 dos anjos se rebelaram e ficaram 2/3 a serviço de Deus. Ou seja, para cada demônio no inferno existem 2 anjos no céu. Para cada capiroto que intenta contra a sua vida, existem 2 anjos mais poderosos do que ele para o defender. Então, o número dos anjos existentes são incontáveis. São milhares de milhares e miríades de miríades, é o que a Bíblia diz. Abre sua Bíblia só para a gente finalizar. Eu vou encerrar aqui. Em Salmos 68, versículo 17 e 18. Eu quero na versão normal e na versão NVI, quem tiver, por favor. 68, versículo 17 e 18. Pode? Amém. Então, os carros de Deus são 20 mil ou 20 milhares
milhares de milhares, e no meio deles está o Senhor. Carros fala de exércitos, esse texto aí está falando dos anjos. Agora lê para mim na versão NVI, só o versículo 17. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, abre para mim aí, Apocalipse 5, 11 e 12, eu tenho outras referências, mas semana que vem a gente fala mais. Alguém tem essa versão que fala miríades de miríades? Levanta a mão. Nesse texto de Apocalipse. Milhares, milhares de milhares, milhões de milhões, ou miríades de miríades. A palavra milhões ou miríades é a mesma coisa. Você vai encontrar nessa versão. Não precisa ler não, só para a gente adiantar. Essa palavra miríades, ela vem do grego. E os gregos, eles traduziam que esse número miríades, ou milhares de milhares, está relacionado a 100 milhões. Ou um número incontável. Então, os anjos de Deus são um número incontável. Se pudesse calcular na base, 100 milhões. Mas são um número, na realidade, o certo de se dizer, são um número incontável. E aí, nesse texto que o Jorge fala tanto dos anjos quanto dos animais ou seres viventes, dos 24 anciãos que estão lá no céu. Eles adoravam o Senhor, declarando: digno é o Cordeiro. Enfim, todos os seres celestiais. A Bíblia diz que são incontáveis. Então não podemos dizer que tem um número específico de anjos nos céus. Que Deus ele não nos deixou esse número específico. Mas que são, aqui do termo grego, 100 milhões ou um número incontáveis. Os carros de Deus são milhares e milhares. São miríades de miríades. E a Bíblia fala sobre, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, vai falar sobre a experiência de Eliseu e Geazi, que estava só Eliseu e Geazi sozinho. Quem lembra dessa história? E o exército inimigo com milhares de pessoas indo ali contra o exército de Deus. E Eliseu falou para o cara: não teme não, fica preocupado não, porque maior é o número que está com a gente do que o que está com eles. E aí o menino olhou, só tinha um pouquinho. Cadê? Aí Deus falou: abre os olhos dele, Senhor. E aí Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu milhares e milhares de anjos, de carros e cavalos ao redor de Eliseu. É muito tremendo, irmãos. Parecia que ele estava sozinho, fisicamente. Mas porque ele tinha autoridade sobre as regiões celestiais, Deus enviou um exército de anjos, carros e cavalos ao redor de Eliseu, para irem contra o exército inimigo. E a Bíblia fala que naquele dia eles se mataram uns aos outros. O exército dos anjos foi lá e matou, foi todo mundo. Eu fico até com o cabelo arrepiado. Amém? Vamos parar por aqui, semana que vem tem mais aula. Semana que vem nós não teremos escola bíblica nesse tema. Nós não teremos escola bíblica nesse tema. O nosso tema sobre a angiologia vai ser depois do congresso. Nós vamos ter escola bíblica normalmente aqui, porque eu disse que nós não vamos cancelar nenhuma programação. Então, mas o tema sobre angiologia vai ficar para o dia... não me lembro. Primeiro domingo do mês, que vai ser a Santa Ceia. O dia da Santa Ceia. Então, traga de novo seu caderninho aí para a gente continuar falando desse assunto. Eu vou falar um pouco mais, se Deus quiser assim nos permitir, sobre os arcanjos, sobre o arcanjo, sobre os querubins, sobre Miguel, sobre Gabriel e como a gente ativar o ministério dos anjos na nossa vida. Coloque sobre seus pés. Não tem um número exato. A Bíblia ela não fala desse número exato. Ela só fala que existe esse anjo de proteção, né? Depende de cada pessoa.
Talvez por exemplo, eu vi um anjo que me acompanha, um só. Mas significa que só tem um que me protege. Os exércitos de Deus estão à minha disposição. Estão à nossa disposição. Então, o que você tem que entender é que tem anjos guardando você. Talvez exista um número de, sei lá, vou falar 10, 5, 3, 1. Eu não poderia ser específico e não seria testificador esse número. Eu não posso atestar isso porque não existe uma base específica sobre isso. O que a Bíblia nos declara é que existem anjos nos guardando. Normalmente, os anjos, eles acompanham as pessoas. Os testemunhos que eu sempre tenho são 2. Normalmente, porque é um anjo guerreiro e um anjo mensageiro. Mas a função deles ali é proteger e trazer as instruções dos céus. Amém? Alguma outra pergunta?